achou que aqueles homens gostavam realmente dele, queriam realmente agradá-lo, admiravam o seu poder, a sua inteligência de invadir a Babilônia, de ter um domínio agora sobre tudo. Então o que eles fizeram? Escreveram então o edito, levaram para o rei Dario e ele assinou essa lei. Então a lei não podia mais ser revogada. Veja bem que foi uma armadilha bem montada. E a partir de agora, então, foram vigiar Daniel. Então foram aqueles 122 homens vigiar Daniel. Eles sabiam que Daniel não ia mudar de atitude. Ele não mudou esse tempo todinho que ele esteve lá na Babilônia. Então ele não mudaria agora. Ele era fiel realmente a seu Deus. Então a Bíblia diz o quê? Que Daniel agora ficou sabendo da lei. E quando ele soube da lei, ele não foi se lamentar, ele não foi ao rei, ele sabia que não podia ser revogada a lei. Então o que ele fez? Foi a quem pode resolver, foi diretamente a Deus. Foi para o seu quarto, cujas janelas estavam abertas para o lado de Jerusalém, como ensina a palavra de Deus, como o rei Salomão orou a Deus e pediu a Deus que quando o seu povo fosse levado cativo, olha só, já era uma profecia. E agora então, Daniel, sabendo disso, ele se lembrou dessa oração de Salomão, quando consagrou a casa, o templo em Jerusalém, consagrou a Deus. Então essa foi a oração de Salomão. Então quando o meu povo for levado cativo para outro lugar distante, e eles então dobrarem os seus joelhos, virados aqui para esta casa, e clamarem a Ti, ouve, Senhor, a oração dos Teus servos, abençoa. Então Daniel, vendo isso, era um profundo conhecedor das Escrituras, então ele foi orar dessa maneira, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, e ali ele orou e pediu ao Senhor. Ele agradecia a Deus por tudo que tinha feito por ele durante toda a sua vida, e agora ele começa a clamar a Deus a respeito desse assunto também, sobre o rei ter assinado essa lei, e que sua vida agora estaria correndo um risco sério. Então ele estava correndo um risco de morte, porque ele não iria obedecer ao rei. Ele ia continuar orando como ele fazia sempre, 3 vezes ao dia. Provavelmente aí às 9 da manhã, meio-dia e às 3 horas da tarde. Então, ele ia continuar orando. Ele colocou no seu coração isso. Ele não ia deixar de fazer isso. Ele fez a vida inteira. Confiou sempre em Deus e sempre Deus esteve com ele. Ele não ia parar por nada, mesmo que isso significasse a sua morte. Então, ele clamou a Deus a esse respeito. Então, veja bem que agora aqueles 122 homens foram lá e pegaram Daniel orando. Imediatamente, então, foram ao rei e disseram, olha, Daniel não considera o Senhor, não tem respeito pelo Senhor. Outra coisa, Daniel está desobedecendo a sua lei. E a lei dos medos e dos persas diz que uma lei não pode ser revogada. E de acordo com a lei que o Senhor assinou, lá diz que se alguém desobedecer a lei, deve ser lançado na cova dos leões. E Daniel desobedeceu. Olha bem que a acusação semelhante é que foi feita lá para Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias. Disseram, eles não consideram o Senhor, rei Nabucodonosor. Não respeitam o Senhor. Disseram também, olha, eles nunca adoraram os nossos deuses. E disseram, e agora não se ajoelharam diante da imagem. Agora essa acusação também diz, olha, o Daniel não considera, não respeita sua autoridade. E ele desobedeceu, então, a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então, o rei Dario tentou de todas as maneiras. Nem dormiu de noite, tentou de todas as maneiras. O que eu vou fazer para o Daniel não morrer? Ele é importantíssimo para mim e para o meu reino. Mas não conseguiu, não tinha como. Então aqueles homens cobravam. Olha, a lei não pode ser revogada.
Então, ele tem que cumprir e manda então jogar Daniel na cova dos leões. Veja bem que ele diz para Daniel: Daniel, o teu Deus vai fazer alguma coisa. Ele acredita que o Deus de Daniel vai fazer alguma coisa porque ele leu a respeito dos escritos que haviam. Muitas pessoas contaram para ele a respeito de Daniel. Então, ele confiava que Deus, o Deus de Daniel, faria alguma coisa. Então, ele lançou Daniel na cova dos leões e no outro dia, de manhã cedo, de madrugada, ele já levantou. E ele estava afoito realmente, ele estava preocupado, ele estava querendo saber o que aconteceu com Daniel. E ele chega então onde Daniel estava e lá de fora ele grita: Daniel, será o caso que o teu Deus te livrou? E ele já falou com a voz triste, pensando o que aconteceu com Daniel. Será que morreu? Será que os leões comeram? Ou será que o Deus de Daniel fez alguma coisa? Então, quando ele pergunta, Daniel disse: vive para sempre, que era o costume dizer para o rei: vive para sempre, ó rei. Essa foi a resposta dele para o rei. Então, agora, mais uma vez, Deus dá testemunho de Daniel, comprova a fé de Daniel, corresponde à fé de Daniel. Mais uma vez, Deus mostra que ele é poderoso para revelar sonhos, visões, para proteger pessoas do fogo, para proteger pessoas dos leões. Então, veja só que Daniel agora é reconhecido como um servo de Deus também por Dario, e Dario reconhece que o Deus de Daniel é superior a todos os outros deuses e louva então a Deus. Veja bem que é importantíssimo isso, porque ele escreve agora que todos devem adorar esse Deus de Daniel, devem reconhecer o poder desse Deus de Daniel. Então a lição de hoje tem aí as seguintes partes. Primeira parte: Daniel, um homem íntegro em um meio político corrupto. Daniel 6, de 1 a 6. Aí tem o tópico 1. Dario reorganiza o governo e delega autoridade administrativa. Daniel 6, de 1 a 3. Tópico 2. Daniel se torna alvo de uma conspiração. Daniel 6, 4 e 5. E no tópico 3, o perigo das confabulações políticas. Na parte 2, Daniel, um homem íntegro que não transigiu com sua fé em Deus. Daniel 6, de 10 a 16. Tópico 1. Nenhuma trama política mudaria em Daniel seu hábito devocional de oração. Daniel 6, 10. Tópico 2. A momentânea vitória dos conspiradores. Tópico 3. Preservando a integridade. Daniel 6, 18 a 22. Parte 3. Daniel na cova dos leões. Daniel 6, de 16 a 24. Tópico 1. Daniel preferiu morrer a se dobrar diante de um edito maligno. Daniel 6, 16 a 17. Tópico 2. Daniel foi protegido da morte pelo anjo de Deus. Daniel 6, 22 a 23. E tópico 3. Deus mais uma vez foi glorificado através da vida de Daniel. Daniel 6, 22, 23, 25 a 28. Vamos ver então a introdução. O capítulo 6 do livro de Daniel, objeto de estudo desta lição, destaca o valor da integridade moral e espiritual de Daniel e seus amigos durante o reinado de Dario. Daniel agora era um homem idoso, todavia sua fé em Deus e sua fidelidade permaneceram inabaláveis, mesmo diante das falsas acusações e da condenação que fizeram com que ele enfrentasse a cova dos leões. Vamos ver esse quadro aí que está na lição dos mestres. Veja aí os reis a quem Daniel serviu. Então, vamos ver alguns aí. Primeiro, Nabucodonosor, do Império Babilônico. Relato da história, capítulos de 1 a 4. Os acontecimentos memoráveis, nós podemos ver aí, não foi colocado aqui, mas podemos citar aí o sonho de Nabucodonosor, que Daniel aí interpretou. Podemos ver também Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, Misael e Azarias, foram lançados da fornalha ardente. E nós vamos ver aí que depois aquele sonho, aquela visão lá do rei Nabucodonosor sobre a grande árvore, né, que ele se tornou insano por 7 anos, e Daniel revelou isso também para o rei Nabucodonosor. Depois vamos ver aí no governo, já saltando aí os outros governantes, vamos ver aí Belsazar. Então aqui nessa lição fala exatamente do final do governo de Belsazar e início de Dario.
Então, Belsazar, no Império Babilônico, capítulos 5, 7 e 8. Daniel leu a escritura na parede, a qual avisava sobre o fim do Império Babilônico. Então aqui nós vamos ver que a mão escreveu lá na parede e Daniel interpretou, dando aí o veredito de Deus a respeito da vida de Belsazar e do final do Império Babilônico e início do Império Medo-Persa. Depois nós temos aqui Dario, governo aí do Império Medo-Persa, capítulo 6 ao capítulo 9. Então Daniel é lançado na cova dos leões aqui, que nós vamos ver essa lição. E Deus o livra. Depois tem o governo de Ciro, que é o governo Medo-Persa, capítulos 10 a 12. Pode ser chamado aí de governo Persa-Medo, porque Ciro aqui é persa e ele que comanda. Então os exilados aqui retornam à sua terra natal em Judá e à capital Jerusalém. Então veja só que todos esses reinos aconteceram e Daniel estava presente. Não só presente como um participante de longe, não. Mas ele estava presente como sempre ali um dos primeiros no governo. Sempre ele era chamado como fosse assim, o braço direito de quem estava governando. Veja só a importância de Daniel, a influência que Daniel teve e imagine aí como Daniel ajudou o seu povo. Então ele deve ter ajudado muito para que o seu povo não fosse dizimado, para que o seu povo não fosse destruído e tivesse a oportunidade de, ao final dos 70 anos de cativeiro, voltarem à sua terra natal e poderem reconstruir a cidade de Jerusalém, o templo, né, e voltar então à adoração a Deus, a oferecer o sacrifício a Deus. Então veja só a importância que Daniel teve, e Deus sempre esteve ali com Daniel, presente com Daniel, e sempre Deus confirmou a sua presença com revelações de sonhos, de visões e também com milagres, protegendo Daniel e também os seus companheiros. Então veja só que Daniel já com aproximadamente 80 anos, seus companheiros também, e todos eles permaneciam fiéis a Deus, permaneciam aí homens íntegros. Nós não vamos ver falar mal da integridade, da moral, do caráter desses homens. Então na parte 1 aí temos Daniel, um homem íntegro em um meio político corrupto. Aí vamos ver, tópico 1, Dario reorganiza o governo e delega autoridade administrativa. Daniel se torna alvo de uma conspiração, o perigo das confabulações políticas. Veja que começa dizendo, mais de 60 anos já haviam se passado, desde que Daniel e seus companheiros foram levados para o palácio babilônico. Apesar disso, eles permaneceram íntegros e mantiveram a fé inabalável no Deus vivo, mesmo vivendo em meio à idolatria e corrupção. Eles não se corromperam com as ofertas palacianas. Então, às vezes, você pode pensar que é fácil, que foi fácil para Daniel e os seus companheiros viverem de maneira íntegra, mas não foi fácil. Se você tiver noção o que é essa participação de alguém que é íntegro, a participação de alguém que é fiel a Deus, no meio de uma sociedade totalmente corrupta, se você tivesse o mínimo de noção que é isso, você saberia qual a importância de Daniel e seus companheiros. Você daria um imenso valor a essa integridade de Daniel e seus companheiros. E nós podemos ver isso hoje. Quantos que são crentes e vão participar da política e veja o que acontece com eles. Veja se eles conseguem se manter íntegros. Procure saber direitinho e você vai ver que dificilmente algum consegue ser íntegro no meio da política. Porque nesse meio político existe aí tanta coisa que você nem imagina, tanta coisa contrária à palavra de Deus. E a maioria acaba se corrompendo quando chega nesse meio. Não consegue sobreviver. A sua fé ali vai se enfraquecendo e principalmente acaba sendo corrupto ou corruptor.